E a palavra de hoje nós transmitiremos aqui no capítulo 11 da carta aos Hebreus, onde está aqui a galeria dos heróis da fé, e nós daremos início, primeiro repetindo o conceito, a definição bíblica de fé, e em seguida estaremos lendo o versículo 4 da carta aos Hebreus. No versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Portanto, fé é a certeza de que Deus fará o que a sua palavra diz que ele faria. Amém? Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que pode ser visto não foi produzido, não foi feito daquilo que se vê, daquilo que é aparente. Versículo 4, nosso tema da palavra de hoje. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo. Abel foi reconhecido como justo através da sua fé. No momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, ou ainda fala, dependendo da versão que você está acompanhando aí. Portanto, a nossa palavra de hoje, a palavra bíblica de hoje para os nossos corações, tem a ver com esse personagem bíblico chamado Abel, e também com Caim, o seu irmão mais velho. Nós, pela Bíblia, quando lemos o livro do Gênesis, no capítulo 4 de Gênesis, a gente vai encontrar, logo no início do capítulo 4 de Gênesis, a narração, ou a narrativa, de que Adão conheceu Eva e eles geraram esses dois filhos, depois da queda. O mais velho chamou-se Caim, o mais novo Abel. E a Bíblia diz que Caim, ele, do fruto da terra, ou da sua lavoura, da sua plantação, ele trouxe algumas oferendas ao Senhor. Mas Abel, ele separa uma ovelha, um cordeiro, do seu rebanho, e ele oferece um sacrifício a Deus das primícias do seu rebanho. É o que está escrito no texto, se você puder ler depois, de forma mais detalhada, no capítulo 4 de Gênesis. Então, Caim oferece algumas ofertas ou oferendas do produto da terra, ao passo que Abel, das primícias do seu rebanho, ele sacrifica um cordeiro e oferece ao Senhor. O escritor aos Hebreus, ele faz uma retrospectiva, ele recapitula toda a história para mandar uma mensagem ao povo hebreu acerca de como Deus trabalhou com o seu povo através da história e como Deus em Cristo providenciou a salvação. Ele vai falar de assuntos do passado, do presente e do futuro, mas todos eles centrados na pessoa de Jesus Cristo como sumo sacerdote eterno. E no capítulo 11 ele faz essa narrativa desde o começo da história bíblica, a partir da primeira família, e ele começa com Abel, e ele é mais fundamentada em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O texto nos diz claramente, o escritor aos Hebreus, ele diz que pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que o sacrifício de Caim. Qual foi a diferença de Abel para Caim, para que o sacrifício de Caim fosse inferior ou fosse rejeitado por Deus e o sacrifício de Abel fosse aceito e fosse recebido por Deus? O que continha no sacrifício de Abel e na vida de Abel que não continha na vida de Caim. Portanto, é interessante que a gente entenda, a partir das Escrituras e das respostas que ela nos traz, o que de fato Deus está dizendo através do escritor concernente à fé desse patriarca, desse pioneiro chamado Abel. Abel era o filho mais jovem de Adão e Eva, como já dissemos aqui. E por ser Abel pastor de ovelhas, ele oferece a Deus um sacrifício a partir do seu rebanho. E Caim oferece ofertas e oferendas dos frutos da terra. O texto bíblico diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. E Deus não se agradou de Caim
e tampouco da sua oferta. É interessante a gente deixar claro que a própria Bíblia nos diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. Portanto, tudo que somos e que fazemos, Deus só nos reconhece se tivermos esse selo da fé na pessoa de Jesus Cristo. Por certo, Adão e Eva verbalmente transmitiram aos seus filhos a mensagem acerca do Jardim do Éden, acerca da queda, de tudo que eles vivenciaram com Deus e depois que foram expulsos do jardim. Então, Abel e Caim conheciam essa promessa que Deus tinha de que resgataria o homem através de Jesus Cristo, seu filho, daquele que seria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Portanto, a fé no Velho Testamento é a mesma fé que temos hoje, com a diferença de que eles tinham uma fé numa promessa, a fé na promessa de que Cristo viria para morrer pela humanidade. E hoje nós temos a fé no Cristo que já veio e que voltará para nos buscar para viver com Ele na eternidade. Mas a fé é na mesma pessoa, a fé é em Jesus Cristo, o Salvador. E Abel aqui, ele, na tipologia bíblica, ele é um tipo de Cristo, ele aponta para Cristo, ele aponta para a igreja, ele aponta para os profetas, ele aponta para aqueles que creram em Jesus Cristo antes que esse se manifestasse na terra, antes que esse viesse ao mundo. Conhecendo Abel esta promessa, a partir dos seus pais, a partir da pregação dos seus pais, Abel acredita nesta promessa. Caim, no entanto, pelo que se vê na Escritura, não é daqueles que acreditam nesta promessa. Caim é daqueles que produzem e desfrutam da bênção de Deus, desfrutam do fruto da terra, daquilo que a terra pode oferecer, e a Bíblia diz que ele oferece algumas coisas para o Senhor, mas Abel separa das primícias e traz diante do Senhor. A gente pode ver uma diferença abismal entre Caim e Abel. Caim é daquele tipo de pessoa que trabalha com a sobra, que trabalha com aquilo que não vai lhe fazer diferença, com aquilo que não lhe custa nada ou não lhe custa muita coisa. No entanto, Abel é daqueles que se preocupam em oferecer a Deus o melhor que tem, o melhor de si. É daqueles que se preocupam em oferecer a Deus a essência. E além de oferecer aquilo que é o melhor, Abel tem a preocupação de separar das primícias, daquilo que não tem defeito, do primeiro, daquilo que honra a Deus. Portanto, a gente vê no caráter de Abel e no caráter de Caim uma diferença no que diz respeito à necessidade de prestar honra a Deus. E a honra é um ponto fundamental naqueles que querem agradar a Deus. A fé de Abel tem a ver com o seu desejo e a sua necessidade de honrar a Deus. Por que ele honra a Deus? Por amar a Deus e por querer voltar para o jardim do qual seu pai falou, por querer herdar novamente a promessa e o propósito para o qual Deus havia criado o homem. Mas Caim é daqueles que estão na terra e quer desfrutar das coisas da terra. A fé verdadeira, no Deus verdadeiro, nos motiva a oferecer a Ele o nosso melhor, de maneira que, com o coração liberal, contrito, quebrantado, nós entendemos que tudo que temos e recebemos vem de Deus e tudo, portanto, volta para Deus e deve voltar de maneira honrosa. Mas o coração de Caim é o coração daqueles que deseja suprir as suas necessidades, que deseja satisfazer os seus próprios desejos e viver de acordo com a sua vontade. A Bíblia diz no capítulo 4 de Gênesis que Deus não recebe a oferta de Caim e ele fica bravo, ele fica nervoso, ele fica irritado e ele vai questionar com Deus por que Deus agradou-se de Abel e da sua oferta e não se agradou de Caim, da sua oferta. Por que Deus agradou de Abel e não se agradou dele? E aí Caim questiona com Deus e pergunta para Deus por que ele faz aquilo. E Deus responde para ele. Deus fala com Caim. Caim, por que você está nervoso? Por que você está contrariado? Por que você está triste? Por que o teu semblante está caído? Por que você está contrariado? Por acaso você não deu a sua oferta de coração? Você não fez com fé? Mas o problema é que Abel estava voltado para a recompensa. É o tipo de pessoa que oferta
a Deus, que presta um culto a Deus, que entrega a vida a Deus, com interesse de ser beneficiado. Existem muitas pessoas com esse tipo de fé. Uma fé que me produz benefícios materiais e transitórios. Uma fé que vai produzir resultados imediatos. Uma fé que vai produzir para mim benefícios para o meu próprio ego, para o meu próprio ventre. Mas a fé de Abel não é esta fé interesseira. A fé de Abel é a fé de quem traz um sacrifício por gratidão a Deus, por aquilo que ele já havia recebido e por causa da promessa que Deus tinha para com a humanidade. Portanto, existe uma diferença de fé. E o fato de Deus responder a Caim, ele de maneira nenhuma se arrepende porque Deus não receber a sua oferta e não se agradar a dele. Pelo contrário, Caim, ele cai de vez no seu orgulho, na sua soberba, na sua tristeza de coração, e ele coloca no seu coração matar o seu irmão Abel, e ele acaba consumando isto. Ele mata o seu irmão, porque Deus agradou do seu irmão e não se agradou dele. Ora, Deus havia recebido Abel. Ele deveria buscar entender por que Deus havia recebido Abel e não havia recebido ele o seu sacrifício. E não matar a Abel, não eliminar a Abel. Mas a fé de Caim é essa fé horizontal, essa fé voltada para as coisas materiais. Tem pessoas que vivem uma vida religiosa, uma vida de fé, mas o seu coração está plenamente voltado para os benefícios que essa fé pode lhe trazer, para as recompensas que essa fé pode trazer para o seu coração e para a sua vida. No entanto, a fé de Abel, primeiro, é a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A fé de Abel é a fé na promessa que Deus tinha para a humanidade. Segundo, a fé de Abel é a fé que faz dele alguém disposto a viver plenamente a sua vida, a viver plenamente o propósito e a promessa que Deus tinha. O que diferencia o ofertante do outro? A fé. Abel está aqui, registrado no capítulo 11 de Hebreus, como aquele que oferecia a Deus um sacrifício mais excelente do que o sacrifício do seu irmão. Por meio da fé, a Bíblia diz que ele foi reconhecido como justo, como fiel, e Deus aprovou as suas ofertas. E mesmo depois de morto, o testemunho, o legado de Abel continua falando. A fé que tem relação com o propósito é a fé que deixa uma mensagem o tempo todo. As pessoas que vivem em propósito e que a sua fé é a fé verdadeira, no Deus verdadeiro, mesmo depois que ele vai embora desta terra, a sua mensagem continua ecoando. Caim e Abel, que faziam parte da família de Adão e Eva, eram filhos, viveram lá no início de tudo. No entanto, agora, há 2000 anos depois de Cristo, há milhares de anos depois de Abel, o testemunho dele continua falando. Nós estamos aqui hoje testificando do primeiro desses homens citados no capítulo 11 da carta aos Hebreus, de que a fé deste homem fez toda a diferença na vida dele e continua a estimular outros a ter fé, continua a estimular outros a crer, continua a estimular outros a fazer o seu melhor, a ter uma vida de excelência, a trazer ele, a sua adoração e tudo que tem diante de Deus como honra diante do Senhor. Portanto, nesta palavra que vos deixo nesta noite, eu gostaria de deixar para você aqui algumas aplicações para a sua vida. Abel compreende que Deus dará o melhor de si para salvar a humanidade. Portanto, ele, Abel, dará o melhor de si para cultuar a Deus. Abel é do tipo de cristão, do tipo de crente, que ele traz a sua oferta para o culto em espírito, alma e corpo. Ele vem junto para a adoração. E ele oferta daquilo que ele tem de melhor. No entanto, Caim é daquele tipo que entrega a sobra e acha que fez muito e quer cobrar de Deus uma recompensa pela sobra que ele entregou. Abel é do tipo de cristão que está disposto a acreditar naquilo que é uma promessa, ainda que ele não vivenciou, não experimentou, mas ele crê por causa da palavra. Caim é daquele tipo que acredita apenas na recompensa concreta, no aqui e agora, naquilo que ele pode ter na mão.
E é muito fácil a gente identificar isto, porque nos momentos difíceis da vida, a nossa fé ela vai se manifestar. Nas crises, nas adversidades, a fé se manifesta, se ela é verdadeira ou se ela é uma fé conveniente, se ela é uma fé interesseira, se ela é uma fé que busca apenas satisfazer o seu próprio ego. Caim, eu diria que é um tipo de igreja, Abel é um outro tipo de igreja, de cristão. Caim é do tipo de igreja, é do tipo de cristão que procura cobrar de Deus, extrair de Deus a recompensa imediata. No entanto, Abel é do tipo de cristão que se contenta com Deus por tudo aquilo que ele já fez e agradece antecipadamente por aquilo que ele fará. É porque a fé tem a ver com o propósito. Eu sei que a minha vida está aqui para cumprir um propósito, para cumprir uma missão. Portanto, a igreja de Caim é a igreja daqueles que questionam, é a igreja daqueles que não conseguem entender, é a igreja daqueles que não conseguem aceitar o não de Deus para a sua vida. No entanto, a igreja de Abel é a igreja daqueles que têm compromisso verdadeiro, daqueles que estão dispostos a entregar, se for, a sua própria vida para a salvação em favor do propósito para o qual ele vive. Abel e Caim são para nós dois exemplos clássicos da Bíblia, nessa galeria de heróis da fé. Os dois nos ensinam. Um ensina como a gente não deve ser, é o caso de Caim. E Abel ensina como a gente deve ser na condição de cristão, na condição de crente, na condição de fiel. E eu quero concluir esta palavra aqui hoje para você, para nós orarmos daqui a pouco, e dizendo isso para você, que a nossa fé precisa ser fortalecida. A fé de Abel é a fé daqueles que acreditam e que se eu preciso ir até a morte, ele vai. Então, Abel foi às últimas consequências para adorar a Deus. Foi capaz de entregar a sua própria vida, de sacrificar a si mesmo, sabendo que a promessa de Deus era verdadeira e que um dia ela se concretizaria. Quando Abel sacrifica o cordeiro, ele o faz na esperança e na certeza de que o próprio Deus um dia sacrificaria o seu próprio filho como cordeiro imaculado para perdão dos pecados. No entanto, Caim escolheu o caminho da temporalidade, de viver de acordo com o seu tempo, de viver de acordo com a sua cultura e a sua necessidade. Portanto, eu convido você a abandonar e a retirar da sua vida esse comportamento do crente que se assemelha a Caim, dessa fé apenas interesseira, dessa fé apenas que quer extrair do evangelho benefícios para o seu próprio ventre, dessa fé que cobra, dessa fé que impõe. Mas eu te convido a vir para o lado da fé que acredita sem ter nada ou sem receber nada, mas que é grato por quem Deus é. Dessa fé que adora em meio à adversidade. E que basta uma palavra e a gente acredita, porque se Deus falou, é isso que vai acontecer. Abel é desses que acreditam. Abel tinha uma palavra de que Deus levantaria na terra o seu filho para salvar a humanidade. E Abel crê nesta palavra. Você não precisa, às vezes, de respostas. Muitas vezes nós queremos respostas de Deus de forma específica para cada situação. É um direito que eu tenho em buscar, pois a Bíblia diz que eu devo pedir, buscar, bater. Mas na maioria das vezes, o que Deus está falando conosco é acerca dele próprio. Ele é a resposta para a nossa vida. E a gente está querendo algumas respostas em áreas que a gente está embaraçado, a gente não consegue se desvencilhar daquilo que é interesse nosso e a gente acaba se voltando para aquilo que é transitório e passageiro e se esquece daquilo que é eterno. Eu te convido nesta noite a olhar com esperança para a eternidade, a olhar com esperança para o futuro, olhar com esperança para o presente, a olhar com esperança para a Bíblia Sagrada, sabendo que a Bíblia é a revelação máxima de Deus aos homens e a Bíblia é a promessa de Deus para o homem. A Bíblia prometeu que Jesus viria e ele veio. A palavra de Deus disse isso e ele veio. E a Bíblia diz que ele voltará e nós cremos que ele voltará. É por isso que nós estamos aqui, porque nós temos esperança que um dia ele voltará para nos buscar, para nos levar para estar com ele por toda a eternidade. Portanto, eu agradeço a Deus pela sua vida e deixo essa palavra de estímulo para que a sua fé seja potencializada a cada dia. E eu termino essa palavra
te convidando à segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, para que você possa acrescentar à sua fé alguns ingredientes. Quando Pedro escreve dizendo que você deve acrescentar à fé, primeiro, a virtude. Para que a sua fé possa ser crescente, você deve acrescentar à sua fé a virtude. Além da virtude, você deve acrescentar à virtude o conhecimento. Mas não pare só no conhecimento, porque o conhecimento por si só não vai te levar a viver a vida que você precisa viver de fé. Você precisa acrescentar o domínio próprio, para não ficar soberbo. É preciso ter equilíbrio, é preciso ter temperança, é preciso dominar o seu próprio ego, a sua própria vida. Além do domínio próprio, a Bíblia diz que você deve acrescentar perseverança. É preciso perseverar equilibradamente. O que a fé precisa fazer em nós? Isso aqui. Ela precisa me fazer a cada dia ter virtude, conhecimento, mas eu perseverar tendo domínio próprio. Eu venci hoje, amanhã eu preciso vencer de novo, depois da manhã novamente, assim eu sigo a minha trajetória, vencendo através da fé verdadeira. Mas além da perseverança, eu preciso acrescentar a piedade, a devoção. Nós estamos vivendo um tempo que ninguém está controlando ninguém, cada um está na sua casa, na sua intimidade. Eu pergunto, como tem sido a sua vida na sua intimidade? Não tem obreiro, não tem pastor, não tem líder religioso algum acompanhando pessoalmente a vida de ninguém. Mas o que você tem feito da sua vida? A sua vida tem sido piedosa, ela tem sido devota ao Senhor, lá na sua intimidade, no seu lar. É você e Deus nesse momento. Além da piedade, a Bíblia diz que você deve acrescentar a fraternidade, o amor ao próximo, o amor aos irmãos. A sua fé precisa ter mais esse ingrediente. E, além da fraternidade, o amor verdadeiro. Tudo isso se resume no amor. E a Bíblia diz que fazendo isso, nós não seremos infrutíferos. Qual é o propósito de tudo isso? É que a nossa fé possa frutificar. E aí a gente vai lá para a epístola de Tiago, quando ele diz que a fé sem obras é morta em si mesmo. Então não podemos ter uma fé infrutífera, inútil, uma fé que não produz. E nós sabemos que para produzir, nós precisamos estar na videira, conforme João 15, porque Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Eu termino esse momento convidando você que está ouvindo e assistindo, se tiver alguma pessoa afastada dos caminhos do Senhor, ou você que ainda não fez uma aliança com Cristo, nesta noite abrace a fé verdadeira, para que a sua vida seja uma vida de propósito. A vida que não está alinhada com a fé verdadeira no Deus verdadeiro, ela é uma vida que acaba por ser uma vida sem sentido, uma vida focada apenas no consumo, uma vida focada apenas nessa materialidade transitória que nós estamos aqui. Se você nesta noite quer entregar a sua vida para Jesus, aí onde você está, eu te convido a ajoelhar, nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua vida. Eu vou convidar aqui o evangelista Rafael para fazer esta oração pela sua vida. Depois dessa oração que o evangelista Rafael fará, nós estaremos aqui com mais uma canção com o Ministério de Louvor e eu retorno no final para a oração pelas famílias e para a bênção apostólica. Pode vir, Rafael, vamos orar. Amém, graças a Deus. Maravilhoso Deus e Espírito Santo. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. Meu Deus, ela penetra na divisão da alma e do Espírito. Meu Deus, ela é apta para discernir as nossas intenções. Senhor, nós oramos neste momento para cada, Senhor, para cada aquela pessoa, meu Deus, que entendeu, meu Deus, que o Senhor mandou o seu Filho e que aceita Jesus como seu suficiente Salvador. Meu Deus, que essa pessoa que está me ouvindo neste momento reconheça que só Jesus Cristo é o Senhor, que Ele, meu Deus, é tudo aquilo que ela precisa, papai, para suportar, meu Deus, tamanha afronta, tamanha dificuldade, meu Deus, em nome de Jesus, papai. Meu Deus, que o Teu Espírito Santo revele a mente dela neste momento, Senhor, que ela precisa, que ela necessita,
meu Deus, que ela tem, meu Deus, carência de Jesus Cristo. Meu Deus, receba ela, escreva o nome dela no livro da vida, papai. Meu Deus, nós te pedimos e por fé